22. A briga entre Samuel e Cristiano. No domingo, bem cedo, Cristiano terminou de alimentar o pequeno Pedro e o embalava, tentando fazê-lo dormir. Você quase não nanou esta noite, não é? Só quer saber de colo, danadinho. Conversava com voz meiga, apesar de grave. O rapaz consultou o relógio e ficou satisfeito por Simone ainda dormir. Afinal, sabia que ela precisava. Assim que o garotinho pegou no sono, ele o colocou cuidadosamente no berço. De repente, ouviu um barulho no corredor lateral da casa, depois na edícula. Preocupado, Cristiano foi até a cozinha e abriu a porta que dava para um quintal, de onde podia ver a edícula. Surpreendeu-se com o perfil de um homem que abria a porta do cômodo da pequena casa no fundo do quintal. — Ei! O que você quer aí? Gritou Cristiano. O outro se virou, quase tão assustado quanto ele. — Eu sou o dono desta casa. Sou eu quem pergunta. O que você está fazendo aqui? Tornou em tom rude, parecendo muito insatisfeito. O rapaz ficou parado à porta da cozinha e Samuel foi ao seu encontro, perguntando com dureza: Quem é você? Sou Cristiano. Não se lembra de mim? Sem esperar resposta, disse: A Simone está dormindo, exausta por cuidar do Pedro dias e noites direto. Gostaria que você voltasse em outro momento. Eu vou entrar e falar com ela. Cristiano pôs-se à frente da porta, erguendo os ombros, como se estufasse o peito, ficando mais alto do que seu 1,80 m, enfrentando-o com voz firme e grave. Não, aqui você não vai entrar. A Simone precisa de descanso. Quem você pensa que é, hã? Berrou Samuel. Macho dela? Mesmo com o filho doente, ela não se dá o respeito? Já colocou um homem para dentro de casa? Saia da minha frente! Quando Samuel foi para cima do outro, Cristiano espalmou as mãos em seu peito, empurrando-o com força. Ele cambaleou e foi à sua direção novamente, disposto a brigar. Nesse instante, a voz de Simone soou firme. Parem com isso! O que está acontecendo aqui? Sua ordinária! Deixei esta casa com tudo porque estava com dó de você e do menino. Agora vejo que não demorou nada para pôr um safado na sua cama. Ordinária! Sem vergonha! Veja como fala com ela! Berrou Cristiano, partindo para cima do outro. Simone o agarrou pela camisa, inibindo-o, e gritou: Fique quieto, Cristiano. E cale a boca, Samuel. Você não sabe o que está falando. Aliás, você é quem é um ordinário. Covarde que deveria me ajudar a cuidar do Pedro, pois esse filho não é só meu. Faz mais de 3 meses que não sei o que é ter uma noite de sono. Esta noite foi a primeira que consegui dormir bem e você vem aqui para me perturbar? Não sabe o que é cuidar do seu filho, levá-lo aos médicos, hospitais, cuidar da febre, das infecções, dar remédios, alimentá-lo. Você não sabe nada disso. Nunca o alimentou nem viu como é. É desesperador só de ver. Não sabe e nunca viu trocar uma fralda do seu filho. Me abandonou grávida nos primeiros meses de gestação, porque não aguentou a pressão. Correu para os braços de uma vagabunda e tão ordinária quanto você, que só quer coisa fácil. Ontem eu estava exausta como nunca. Não disse nada para ninguém. Mas eu estava passando mal de tanto cansaço. O Cristiano alimentou seu filho, trocou as fraldas dele e o fez dormir. Eu adormeci. Nem sei como foi essa noite. Se conheço bem o seu filho,
Ele não deixou o Cristiano pregar os olhos. Foi a primeira noite de sono e sossego que tive, e não foi graças a você, pai do Pedro. No entanto, acordo com sua ignorância, suas exigências. Quem é você para exigir alguma coisa de mim? Quem é que pensa que é para exigir alguma coisa do homem que cuidou do seu filho, que levou o seu filho ao médico e hospitais por várias vezes? Onde estava quando precisamos de você? Agora quer exigir o quê? Quer entrar nessa casa para quê? Precisa ser mais perverso e impiedoso do que já foi? O silêncio foi absoluto. Ainda indignada, gritou: Vamos, entre, eu deixo. Vai lá dentro ver o seu filho. Me ajude a trocar a fraldinha e alimentá-lo. Vendo-o parado, exigiu num berro: Entre! Novo silêncio, até que Samuel, sem jeito, disse: Eu vim aqui para levar aqueles meus livros que você disse ter colocado aqui na edícula. Não quero incomodá-la. Você não me incomoda. Você me enoja, disse virando-se. Ao entrar, chamou: Vem, Cristiano. Fechando a porta para não ver a movimentação no quintal, sentou-se à mesa da cozinha, onde apoiou os cotovelos e segurou o rosto com as mãos. Cristiano ia afagar-lhe as costas quando Pedro chorou. Simone se levantou, foi até o quarto, pegou o filho e o levou até o quintal. Encontrando o marido que saía da edícula com uma caixa nas mãos, ela aproximou-se e disse: Veja, filhinho, este é seu pai. Só assim para conhecê-lo pessoalmente. Quando ele te viu, foi por trás de um vidro, no hospital. Samuel olhou a criança por alguns segundos, virou o rosto lentamente e despediu-se. Preciso ir. E saiu sem olhar para trás. Insatisfeito com o que acontecia, Cristiano foi até ela e pediu: Dê-me ele. Está frio aqui fora para o Pedro. Entregando o filho nos braços do rapaz, entraram. Sentaram-se à mesa novamente. Simone abaixou a cabeça e quietou-se. Parecia arrependida de ter levado o filho para o Samuel ver. Extenuada, esvaída de forças, murmurou: O desprezo. O maltrato emocional é pior do que qualquer dor física. É difícil acreditar que existam pessoas tão egoístas e insensíveis assim. Mas não deveria tê-lo levado para ele ver. Ela não disse nada. Cristiano encostou o rosto no menino, cheirou-o e reclamou brincando com voz engraçada: O Pedrinho fez caquinha. Agora precisa de um banho bem gostoso. Todo o ocorrido foi o bastante para amargurar Simone, que silenciosa preparou o banho para o filho, vencendo as dificuldades dos pensamentos tristes. Muitas vezes ela se via aflita, fraca e impotente, mas seguia forçando-se e fazendo de tudo para oferecer o melhor para o filho. Naquela tarde opaca e fria, o Senhor Salvador secava as louças que Dona Celeste havia lavado após o almoço. Rúbia ficou surpresa com a atitude do pai, mas nada disse, apenas sorriu. Não demorou e o Senhor quis saber: Vocês sabiam que o Cristiano era irmão do Davi, não sabiam? Sabíamos sim, Salvador, respondeu a esposa. E por que não me contaram? Não vi necessidade e creio que isso não mudaria nada a sua opinião a respeito do Cristiano, nem a respeito da condição do Davi e do seu filho, disse a mulher, que em seguida comentou: Espero que você tenha sido educado quando conversou com o Davi ontem. Ele é um bom rapaz.
Para dizer a verdade, pensei em falar um monte de coisa para ele. Só não fiz isso por causa do Cristiano. Você ia falar o quê? Inquiriu Dona Celeste, mas não o deixou responder e perguntou. Ia falar que ele é muito educado, gentil, inteligente, trabalhador, respeitoso? Não podemos reclamar da conduta desse moço, muito menos do nosso filho. A vida deles não nos pertence. Aliás, não temos nada a ver com a vida de ninguém. O senhor ficou pensativo e logo depois questionou. E quanto a Simone e o Cristiano? Esses dois estão tendo algum caso? Não se largam nos últimos tempos e vi os dois muito juntos ontem, lá na cozinha. Nossa filha tem o direito de ser feliz. Não precisa sofrer por tudo o que o Samuel fez. Se ela e o Cristiano se derem bem, que Deus os abençoe. Gosto muito dele. Em uma situação complicada como a dela, ele está sempre junto, dando apoio, ajudando sem ter qualquer obrigação, enquanto o Samuel... Chego a ter dó do Samuel, manifestou-se Rúbia, embalando o filho. Por quê? Não entendi, perguntou o pai. Ele foge das responsabilidades com o filho, não ajuda a Simone nem visita o Pedro. Agora ele pode e consegue fazer isso, porém esquece ou ignora que a vida pode chamá-lo a encarar uma situação igual à do filho e a qual não poderá evitar. Isso é praga, filha? Indagou a senhora. Não, mãe. Comecei a aprender que o que nós temos que experimentar, ninguém experimenta pela gente. Podemos fugir de uma responsabilidade, de uma situação, por um breve tempo, só que chegará o dia em que não escaparemos mais. Me enganei muito com Samuel. Todo mundo se enganou, todo mundo. Fico surpresa pelo fato dos pais dele não darem nenhuma orientação, não falarem para ele assumir o que precisa fazer. Ele pode não querer mais nada com a Simone, porém deveria respeitá-la e ajudá-la no que fosse preciso, por todo o tempo que viveram juntos, pelo que construíram. Dinheiro não é tudo, até porque o que ele está dando não ajuda totalmente com as despesas do Pedro e dela, opinou Rúbia. A Simone está passando dificuldade? Quis saber o pai. Eu não diria dificuldades, disse a filha. É que os gastos são muitos, remédios caros, internações. Tem exames e outros procedimentos que o plano de saúde não cobre e ela precisou pagar por conta própria. Alguns cuidados com o Pedrinho ela mesma assume, pois tem procedimentos como injeções, sondas, que se não soubesse por ter feito enfermagem, deveria pagar alguém para fazer. Ela é muito forte, eu não teria coragem de fazer o que faz. Como é o destino, lembrou a mãe. A Simone fez faculdade de enfermagem e não gostou. Não quis ser enfermeira de jeito nenhum. Depois fez faculdade de economia, trabalhou naquela firma. Fez mestrado e foi dar aula. Um dia ela disse que fazer enfermagem foi uma perda de tempo. Agora teve uma utilidade sem tamanho. É verdade, eu lembro disso, disse o pai. Em seguida ele observou. Quero falar uma coisa para vocês duas. Podem dizer que sou grosseiro, ignorante, mas eu não faço diferença entre meus dois netos. O que quer dizer, homem? Que estou agradando mais a um do que o outro? Está assim. Você chega na casa da Simone, dá uma olhadinha no Pedrinho e corre para pegar o Bruno. Já vi isso várias vezes. E não estou falando pelo fato da Simone ver e ficar chateada. Estou falando pelos meninos. Os dois precisam da nossa atenção e carinho. Mas,
Não tem mais, Celeste. Comecei a entender que o Pedro e o Bruno são os netos que Deus deu para a gente amar do mesmo jeito, sem distinção, sem preconceito. A filha arregalou os olhos e concordou. O pai tem razão, mãe. Ontem mesmo, quando a senhora me chamou para vir para cá, nem perguntou para Simone se ela queria vir ou se precisava de ajuda. Ela está cansada por dar tanto duro. Eu mesma não peguei o Pedrinho no colo desde quando o Bruno nasceu. Viu como eu tenho razão? Ontem, quem ficou lá ajudando ela? Viemos embora e largamos aquela bagunça toda lá. Nunca vi tanta gente naquela casa, tornou o senhor. É mesmo. Agora que estou me dando conta. Ficou tanta louça suja, admitiu a senhora. Você só ajudou a Ruby a pegar algumas coisas, pegou o Bruno no colo e veio embora. Nossa filha, além de toda aquela sujeira e bagunça, teve que cuidar do Pedrinho. Isso está errado. Nem empregada ela tem mais. Vou ligar para ela. Depois vou para lá, decidiu Dona Celeste. Atendida pela filha, a senhora ficou sabendo que o amigo Cláudio e Cristiano a tinham auxiliado com tudo, inclusive com os cuidados para com o filho. Simone decidiu não contar que Cristiano havia dormido lá. Nem disse que Samuel e ele brigaram e precisou interferir. Disse que estava tudo bem. Ao terminar a conversa com a filha, Dona Celeste voltou e contou. O Cláudio e o Cristiano ajudaram a Simone ontem. O senhor não disse nada. Reparou que de todos ali, incluindo ele, foi Cláudio, aquele rapaz alegre, com trejeitos que ele não aprovou, que ficou e ajudou sua filha. Sem dizer nada, ele foi para a sala. Vendo-se a sós, mãe e filha comentaram. O pai está tão mudado, tão diferente. O que deu nele, mãe? Acho que foram algumas conversas com o Cristiano. É interessante como esse moço tem influência sobre seu pai. O Salvador está bem melhor, mais tolerante. Que bom! Ele está reclamando menos, entendendo e aceitando melhor as situações. Até me chamou para voltar para casa. Riu. Dona Celeste achou graça e comentou a seguir. Dizem que cachorro velho não aprende truque novo. Não é o caso do Salvador. O Cristiano é o anjo de bondade que eu pedi para orientar o Salvador. Tenho tanto a agradecer a Deus e pedir que ele abençoe esse rapaz. Elas sorriram satisfeitas e continuaram conversando. Debruçado no guarda-corpo da sacada do apartamento, Davi perdia o olhar ao longe e tinha os pensamentos distantes quando Abner se aproximou. Ficou ao lado por algum tempo e só depois perguntou: Não está frio para ficar aqui fora? Eu já ia entrar quando chegou. Estava pensando na sua irmã. Qual? Davi sorriu ao dizer. Na verdade, pensava nas duas. Você não achou o Ricardo um pouco interessado na Rúbia? O outro riu ao concordar. Achei, sim. Breve instante e contou. Assim que se separou, o Ricardo me disse que não queria mais mulher na vida dele. Mas acho que ele não vai cumprir o que prometeu. Riu. Você sabia que a ex-mulher dele e o marido estão pensando em se mudar para os Estados Unidos por conta do serviço dele? E o Renan? Terá de ir com a mãe. Se isso acontecer, o Ricardo morre. Ele é muito apegado ao filho. Seria legal se ele se entendesse com a Rúbia, até porque formam um bonito casal. Em seguida, quis saber.
E quanto a Simone, o que estava pensando sobre ela? De verdade, não estava pensando. Sabe que reparo muito nas coisas e... É sobre ela e seu irmão? O Chris acha que a Simone está com problemas financeiros. Ele quer ajudar, mas não quer ofender. Será que o canalha do Samuel não está ajudando? Revoltou-se Abner, indignado. Ajudando está, mas não o suficiente. Comecei a desconfiar disso quando ela dispensou a empregada e passou a pedir para levá-la com o nenê ao médico, hospital. Como não vi isso antes? Se ela pede para alguém levá-la, é porque não tem dinheiro para pegar o táxi. Seria bom você, como quem não quer nada, dar uma sondada para saber como vão as coisas. Ela está vendendo o carro, sabia? Não. Vou falar com ela e ajudar no que for possível. Faça isso, a Simone merece. Não demorou e Davi propôs. Vamos entrar, está bem frio. Vamos sim. Que tal fazermos uma pipoca e assistir a um filme? Aluguei um. Acho que você vai gostar. Ótimo. Vou preparar um chocolate quente. Com esse frio vai cair bem. Sorriu. Abner concordou. Sobrepôs o braço no ombro do companheiro e entraram. Com o passar das semanas, Simone estava desanimada e mais abatida cada dia. Seu coração era castigado pela onda de preocupações e dificuldades com o filho. Pressentia que fatalmente a trajetória de vida do pequeno Pedro estava no fim. Nas últimas semanas ficou mais tempo internado do que em casa. Não sabia mais o que fazer. Mesmo com a venda do carro, não lhe sobrou muito dinheiro, que foi gasto com a internação de Pedro e procedimentos hospitalares. Como se não bastasse, sua ex-sogra a avisou de que Samuel tentava ver a possibilidade de reverter o fato de ela ficar com a casa. Ele alegava que tinha direito à metade daquele patrimônio e que Simone havia colocado outro homem para dentro da residência. Samuel, sabendo que o filho não estava nada bem, preparava tudo para, assim que o menino viesse a falecer, entrar com um novo pedido diante do juiz. O que fazer agora? Não sabia dizer se seria possível o ex-marido conseguir do juiz autorização para vender a casa para partilharem o dinheiro. Afinal, aquele imóvel foi adquirido pelos dois, e na falta de Pedro seria o correto a fazer. Entretanto, era injusto. Ela cuidou do filho sozinha. Ele nunca ajudou em nada. Apenas pagavam a mísera pensão, que mal dava para as fraldas. Sentando-se no sofá, Simone largou o corpo e fechou os olhos. Ela não podia ver, porém, na espiritualidade, Vanilson, Vitória, bem como outros amigos espirituais, estavam presentes. O espírito Vanilson curvou-se e beijou, demoradamente, o rosto de Simone, envolvendo-a com carinhoso abraço. Sabia que ela não precisava passar por tudo isso com o Pedro? Perguntou Vitória. Eu sei. Há situações que uma pessoa não precisa enfrentar, mas por amor, por grandiosidade de sua alma evoluída, enfrenta, somam méritos para sua evolução e uma vida melhor. Toda a moral de Jesus se resume no amor, na humildade e na caridade. Em todos os seus ensinamentos, o Mestre Jesus apontou essas três virtudes como sendo as que levam alguém para a felicidade. Ele pregou bem-aventurança aos misericordiosos, pediu para amar ao próximo como a si mesmo e combateu o orgulho e o egoísmo.
Eu fiz tudo errado, tanto no passado quanto na recente encarnação. Agora reconheço, mesmo com todo o conhecimento que adquiri no Espiritismo sobre amar ao próximo, não admiti que não respeitar os sentimentos e a opinião do próximo é falta de amor, caridade e humildade. Ajoelhando-se frente a Simone, colocou as mãos sobre as suas e pediu, arrependida: desculpe-me por tudo. Se você foi infeliz no passado, foi por minha culpa. Não fique triste pelo seu filhinho. Ele está muito bem por tê-la como mãe, mesmo dentro das atuais condições. Seja forte, pois tudo isso vai passar. Nesse instante, Simone respirou fundo, abriu os olhos e murmurou: Deus, dai-me forças. Amigos espirituais impuseram as mãos sobre ela e começaram a lhe ceder energias revigorantes e fortificantes através do passe espiritual. Minutos passaram e o telefone tocou. Mas antes de Simone atendê-lo, Vanilson e Vitória se despediram dela com um beijo. Ao atender, Simone titubeou. Ir hoje ao centro? Não sei. Diante da insistência de Dona Janaína, ela aceitou. Tudo bem, vou sim. Vocês passam aqui para me pegar? Diante do sim, respondeu. Ótimo. Animou-se, foi tomar um banho e se arrumar. Assim que retornaram para a casa de Dona Janaína, lugar que lhe servia de amparo, o espírito Vanilson virou-se para Vitória e perguntou: Tudo bem com você? Estou triste por ter sido uma pessoa nada flexível, nada humilde. É difícil descobrir isso. O mal da humanidade é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e esses males só existem quando não há humildade. Vitória, é bom saber que temos um Deus bom, justo e misericordioso, que nos dá quantas chances precisamos para evoluirmos e sermos verdadeiramente felizes. Um momento e revelou: hoje preciso ir. Devo reencarnar em breve para prosseguir em minha jornada evolutiva. Preciso continuar de onde parei. Reencarnar? Será que é o que estou pensando? Será filho de Simone e Cristiano? Devemos prosseguir de onde paramos, sorriu satisfeito. Vai me deixar aqui? Perguntou com tristeza. Ele sorriu largamente e convidou. Se quiser vir comigo, creio que já está preparada. Posso? Será que posso ir para uma colônia? Essa deve ser sua próxima etapa, filha, disse o espírito João, aproximando-se. Quando a criatura reconhece suas falhas, seus erros e deseja de todo o coração mudar e melhorar, as condições de renovação aparecem. É chegada a sua hora de crescer. Sorriu, estendendo-lhe os braços e convidando-a para um abraço fraterno. Vitória o envolveu com força e muito carinho. Não demorou e seguiram para uma colônia espiritual. Assim que pegaram Simone para que fossem ao centro espírita, Cristiano e Dona Janaína se animaram em contar. Temos uma surpresa, anunciou o rapaz. Que seja boa, por favor, pediu ela sorrindo. O Cristiano chamou seu pai para ir ao centro espírita e ele aceitou, contou a senhora. Meu pai? Num centro espírita? Assombrou-se. Não acredito. Meu pai não vai nem à igreja católica quando minha mãe convida. E olha que ela insiste. Riu.
Pois acredite, estou indo pegá-lo, disse o rapaz, e logo contou. O Senhor Salvador apareceu hoje lá na clínica, como quem não quer nada. Eu disse que não poderia conversar, a não ser que ele esperasse eu atender um paciente que aguardava. Ele esperou e depois conversamos, não muito. O que ele queria? A verdade é que a condição do Pedro ainda mexe com ele, que quer saber por que alguém nasce como ele e outro nasce perfeito. Já falamos sobre isso, mas acho que não foi o suficiente. Ele tem dúvidas e ideias iguais a muita gente. Conversamos sobre a evolução dos espíritos e as necessidades de um nascer de um jeito e outro de outro. E para conversar sobre isso, não dá para não falar sobre a doutrina espírita e sobre reencarnação. Nossa, mesmo sem fazer nada, o Pedro faz tanta coisa, disse Simone, mas não continuou, sua voz embargou. Viu, filha, todos nós temos importante tarefa nesta vida. Não existimos por acaso. Você foi à nossa casa para se distrair e nos conhecer, no começo da gravidez, pois estava impressionada, sentida com a condição do seu filho. Logo, nos conheceu por causa dele, sorriu. Quando falou sobre a síndrome que ele tinha, o Cris disse que conhecia e ficou interessado em saber mais. Por causa disso, o Cris foi à instituição com você. Venceu dificuldades, dirigiu por sua causa, voltou a atender os pacientes. Se não fosse pela condição do Pedro, eu também nunca iria conhecer de verdade meu ex-marido. Nem ia se entender comigo, não é? Disse o rapaz com generoso sorriso. É, sorriu encabulada. Viu como ele foi importante na vida de muita gente, até na vida de seu pai, disse a senhora sorrindo. Falando nele, como está? Fui vê-lo hoje cedo. Está na mesma, com medicamentos e soro. Uma dor apertou seu coração e Simone se calou. Ninguém disse mais nada até chegar em frente à residência do Senhor Salvador, que já os esperava no portão. O homem estava animado. Seus olhos brilhavam e parecia ansioso por conhecimentos da doutrina, que lhe causou curiosidade. Depois de cumprimentar a todos, foi apresentado a Dona Janaína e admirou-se. Foi pontual, Cristiano. Gosto de gente assim. É bom sermos pontuais, mostra nossa disciplina. Nem sempre isso é possível e precisamos ser tolerantes e compreensivos quando acontece. Voltando-se para a filha, quis saber sobre o neto. Após as explicações de Simone, perguntou: E lá na faculdade, filha, como está a sua situação? Complicada. Não posso voltar a dar aula com o Pedro assim. A licença maternidade acabou. Porém, tenho direito à licença para prestar assistência ao meu filho, por ele ser deficiente, durante um período de 6 meses, prorrogável até 4 anos. Se tivesse um jeito de sua mãe e eu olhar o Pedro para você voltar? Eu sei que não podem, pai, não tem como. O Senhor a olhou com piedade e afagou-lhe o ombro. Era difícil vê-la naquela situação e não conseguir ajudar. Ao chegarem à casa espírita, animaram-se um pouco mais. Cumprimentaram os conhecidos e apresentaram o Senhor Salvador. A palestra foi excelente e o tema não poderia ser melhor. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Amai ao próximo como a ti mesmo. O palestrante foi muito bem envolvido pelo plano espiritual. O tema incluiu problemas atuais como bullying, preconceito racial,
preconceito por orientação sexual, apelidos ofensivos, piadas de mau gosto, brincadeiras cruéis que provocam sentimentos de imensa dor moral e prejuízos extremamente tristes. O palestrante falou sobre a importância de ensinar as crianças, desde cedo, a respeitarem os outros, seja ele quem for, e dizer não a qualquer sentimento preconceituoso, pois a falta de orientação dos pais na formação dos filhos faz adolescentes rebeldes, agressivos e adultos infelizes e cruéis. Aquele que é satisfeito e feliz é tolerante e sabe respeitar os outros. Lembrou que quem age com o bem recebe o bem, e aquele que age com o mal recebe o mal. Por isso, pode-se afirmar que a felicidade não é questão de destino, é questão de escolha. No final, o Senhor Salvador ficou muito pensativo. Ao se ver longe dos demais, ele perguntou a Dona Janaína: como a senhora perdoou seu filho, o Davi? Não precisei perdoar Davi. Amo meu filho. Falou com simplicidade e ternura na voz doce e tranquila. Aproveitando a distância de Simone e Cristiano, desabafou: é que é difícil para mim aceitar. Não consigo entender e esse sentimento me maltrata. Chego a ter dor no coração por estar revoltado. É uma angústia que não sei explicar. Quero entender e arrancar isso de mim. Senhor Salvador, acho que toda essa angústia, toda essa dor não é porque o Senhor não perdoa o seu filho. É porque o agrediu e não conversa mais com ele. Não importa o que ele seja nem em qual condição vive. Ame seu filho e mostre isso a ele. Procure o Abner e converse com ele. Não precisa pedir desculpas. Esqueça o passado e viva como se nada tivesse acontecido. Ele vai entender e seu coração ficará mais leve. Acho que nunca vou conseguir fazer isso. Vai sim. O Senhor tem um coração bom, cheio de amor. Por ter tanto amor, sente essa angústia por não conversar mais com ele. O Senhor pode não entender, pode não concordar, mas pode aceitar a condição de nossos filhos e respeitá-los. Como posso fazer isso? Não criticando, não brigando, não virando a cara. Não precisa aceitar e levantar a bandeira de apoio, afirmando que eles estão certos e que o mundo deve ser assim. É preciso tratá-los normalmente, sem recriminar, sem ofender. Esse será um grande passo. A convivência acaba com o preconceito, alivia o coração e faz todos mais felizes. Pense em uma coisa: esses são os filhos que Deus nos confiou. Cabe-nos não desapontar o Criador, nem a nossa consciência, ou teremos de nos harmonizar com toda a dor e intolerância que provocarmos. O assunto encerrou quando Simone e Cristiano se aproximaram. Os pais repararam que o rapaz sobrepunha o braço nos ombros de Simone, mas não disseram nada. Gostou da palestra, pai? Gostei, sim. Quero vir aqui de novo. Posso? Lógico, que bom. Fico feliz que tenha gostado. Alegrou-se Cristiano. Então vamos. Amanhã temos de levantar cedo. Pediu Simone, satisfeita com seu pai. Todos concordaram e se foram.